E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje aqui mais uma aula do nosso curso de Power BI. Hoje nós vamos olhar mais algumas funções aqui do DAX. Lembrando que a gente já tem alguns vídeos aqui sobre Power Query e etc. E agora a gente começou a olhar a parte DAX. A gente teve duas aulas já de DAX, olhando algumas funções de agregações mais simples, ali utilizando sum, min, max, average, esse tipo de coisa, count row, distinct count. Se você não deu uma olhada, eu recomendo você olhar, que são funções muito importantes. Ali eu tenho alguns exemplos na prática de como que a gente utiliza esse tipo de função. E hoje a gente vai começar a olhar aqui outros tipos de funções, as mesmas funções de agregação, só que com o X no final, tá? Ela tem uma grande diferença que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Power BI, mas é sempre bom a gente saber também as outras que são importantes aqui quando a gente for para partes mais avançadas aqui do Power BI, tá? Bom, eu vou importar a nossa base de dados aqui. A gente vai utilizar essa mesma base de dados que a gente estava utilizando, que é essa Global Underline Superstore. Vou importar ela aqui, beleza. Vou puxar essa tabelinha aqui do orders que a gente estava utilizando. Vou dar um transformar dados. Vou esperar ele abrir aqui. Espera que ele abrir no meu outro monitor. Vou puxar para cá. Beleza. Essa é a nossa base de dados, tá? É a mesma base de dados que a gente está utilizando desde o começo do curso ali. Bom, essa aqui é uma base de dados de venda, então a gente tem informações sobre vendas de uma loja. A gente tem aqui todas as informações, por exemplo, o número da ordem, quando foi feita a compra, a data que foi enviada e etc. Então a gente tem todas essas informações. É uma base de dados aqui bem legal e a gente consegue fazer alguns cálculos, coisas bem legais aqui, tá? Bom, eu vou pegar aqui pro final, eu vou pagar essas três coluninhas aqui, só para a gente deixar mais simples aqui. Bom, perdão, a gente vai utilizar aqui hoje essa quantity, tá? Essa quantity, essa do ship cost. O que que o sum e as outras funções de DAX que a gente aprendeu nas últimas aulas faziam, tá? Vamos, por exemplo, que a gente quisesse pegar a quantidade do shipping cost, a gente poderia utilizar a soma para pegar todo a soma do que a gente tem aqui dentro dessa coluna. Então, eu ia pegar essa coluna e pegar todos os valores que tem ali e somar linha por linha para dar um resultado final, tá? Então, quando a gente utilizasse o average, ele ia fazer a mesma coisa, ele ia somar tudo e dividir pela quantidade de números, o mínimo pegar o valor mínimo, o máximo pegar o valor mínimo dessa coluna, e assim que funciona as funções de agregações normais, tá? Agora, quando a gente utiliza as funções de agregação normal, só que com um x no final, o que que acontece? Vamos supor que aqui eu acredito que não seja o caso, tá? Porque aqui é GTG valor total, mas vamos supor aqui, só por suposição, que o meu ship cost aqui, o preço da entrega aqui, seria esse valor aqui da quantidade vezes o valor do shipping cost. Como que eu poderia fazer isso, tá? Você pode falar, claro, Rafael, você poderia vir aqui e criar uma nova coluna. Vamos criar uma coluna personalizada aqui, shipping cost real, tá? Só para a gente colocar aqui o valor normal, a gente pode pegar aqui a quantidade e multiplicar pelo shipping cost, beleza? Quando ele executar isso daqui, ele vai criar aqui também que ele colocou como coisa, como número decimal fixo. Ele vai fazer essa multiplicação aqui e beleza, criamos aqui uma nova coluna aqui, que beleza, já está atendendo aquilo que a gente precisava, tá? Para ter essa informação do shipping cost. Só que a gente está adicionando mais uma coluna aqui, mais uma informação nessa tabela, que talvez, caso, vamos supor que aqui a gente tivesse 1 bilhão de linhas nessa tabela, a gente está adicionando uma nova informação, um novo cálculo, e caso a gente crie muitas novas informações aqui dentro desse cálculo aqui do Power BI, isso vai fazer com que fique muito pesado, tá? E se eu te disser que tem um jeito muito mais simples de a gente fazer isso, só que utilizando o DAX, sem que a gente precise criar uma nova coluna aqui? Eu consigo ter esse mesmo valor que eu queria ter aqui, por exemplo, quando eu quisesse fazer alguma informação aqui com chip cost real, eu consigo fazer isso utilizando o DAX, utilizando as fórmulas com um X no final, tá? Bom, eu já criei aqui, vamos voltar aqui, vamos fechar e aplicar, vamos aqui para nossa parte de visualização, tá? Deixa ele só carregar aqui. Beleza, carregou. Eu vou criar aqui um cartão só para a gente dar uma olhada, tá? Eu vou colocar aqui o shipping cost real, que é aquele valor que a gente teve aqui. A gente pode ver aqui, eu vou colocar o shipping cost real e aqui o shipping cost normal, tá? A gente pode ver que são valores diferentes. Perdão. A gente pode ver que são valores diferentes. Por que que são valores diferentes? Porque esse daqui ele pega por linha, ele pegou a quantidade e multiplicou. E aqui esse shipping cost ele tem apenas os valores normais ali da shipping cost somados, tá? Então a gente tem uma pequena diferença. Como eu falei, esse pegou uma coluna multiplicada pela outra. E esse daqui só pegou a coluna e somou aqueles valores. Bom, vamos aqui para nossa parte aqui de edição de tabelas e vamos aqui para a parte de medidas, tá? Vamos aqui em medidas. Vamos colocar aqui shipping cost sum x. Não, vamos colocar só sum, tá? O que que o sum aqui faz? Quando a gente coloca o sum, aqui a gente
faz aqui o column name, né? Então, como a gente ficou na última aula, se eu colocasse aqui o shipping cost, ele retornaria para a gente a soma daquela coluna ali. Aí ele ia dar o resultado normal só pegando a soma daquela coluna e fazendo todos, somando todos os valores. Só que quando a gente utiliza aqui o SumX, que é outra funçãozinha com um x no final, o que ele pede para a gente aqui, tá? Ele pede a nossa tabela, que é a tabela que a gente está querendo extrair essa informação. A gente pode colocar aqui tabela orders, que é o nome da nossa tabela que a gente pode ver aqui. E aqui a gente pode colocar uma expressão. O que seria que é a expressão? Lembra que quando a gente criou ali a coluna calculada, a gente fez a quantidade aqui, orders quantity. Só vir aqui, quantity vezes o order ship cost aqui, o normal. A gente fez isso, então a gente consegue fazer esse cálculo aqui. Então, SumX aqui, deixa eu só colocar aqui para deixar bonitinho. SumX, aqui a gente coloca a tabela que a gente está pegando, né, que ele pede, vírgula, e aqui é a expressão que a gente quer fazer, que é a quantidade vezes o shipping cost aqui. Eu vou criar aqui, tá? O que a gente vê que a gente criou essa nova medida aqui, ele fica meio que com uma calculadorinha aqui do lado para a gente saber que é uma medida. E o que a gente está vendo aqui? Ele não criou uma nova coluna, a gente só tem essa informação salva com uma medida. Então, ele não criou uma coluna nova para armazenar essa informação. E o que essa coluna aqui vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que esse shipping cost que a gente criou anteriormente. Ele vai pegar aqui esse valor com esse, multiplicar por esse, aí vai pegar esse valor, multiplicar por esse, e no final ele vai somar tudo. Vamos aqui para nossa parte de visualização, tá? E vamos criar um cartão. Eu vou colocar aqui do lado da nossa coluna calculada e vou trazer aqui a nossa medida, tá? A gente pode ver que aqui é a nossa medida, shipping cost SumX. Quando eu colocar isso daqui, a gente vê que ele retorna para a gente o mesmo valor daquela tabela ali, tá? Então, daquela coluna calculada que a gente criou. Então, ele conseguiu fazer todo aquele cálculo que a gente fez, que a gente precisou criar a nossa coluna, sem criar a coluna só utilizando aqui o DAX. Vamos voltar aqui para o nosso transformar dados aqui, tá? Só para a gente ver. E vamos apagar aqui essa nova coluna que a gente criou. Aqui, ó, personalização. A gente vê que a gente não tem mais aquela coluna. Vamos dar um fechar e aplicar aqui e voltar para lá. Esse valor aqui não vai sair. Só que, ó, tá vendo que esse valor aqui que a gente tinha, a coluna não funciona mais, porque claramente a gente deletou aquele valor. Só que a nossa função DAX, ela continua aqui, tá? Porque é o que eu falei anteriormente. Essa função DAX, ela não necessita da coluna para fazer o cálculo. Ela já vai pegar as duas colunas que a gente tem, que é a quantidade e shipping cost, vai fazer linha por linha, multiplicar a quantidade pelo shipping cost, por linha, e depois vai somar tudo, fazendo com que a gente tenha o mesmo valor que a gente teve naquela coluna que a gente fez criou, só que sem precisar criar aquela informação dentro da nossa base de dados. Então é um jeito muito mais simples, muito mais prático aqui. A gente não precisa adicionar nova informação para nossa tabela e a gente melhora muito o desempenho aqui do nosso Power BI, tá? Bom, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu vou fazer as mesmas medidas que a gente fez na última aula. Né? Aqui a gente vai pegar a shipping cost average, tá? Então, a gente pode fazer a mesma coisa, a gente sabe que o nosso average aqui, ele vai pedir para a gente só a column name, só que se a gente colocar aqui average x, ele vai pedir para a gente a tabela, orders, beleza, e a gente pode colocar as mesmas informações. Quantity vezes shipping cost, orders, shipping cost, beleza. Vou criar aqui average, então, mesma coisa, a gente utilizou o average, você colocou o x no final, e a mesma coisa que a gente fez no SumX, a gente vai colocar a coluna e a nossa expressão, que é a quantidade vezes o shipping cost. Quando a gente vir para cá, opa, desculpa, deixa eu criar mais um cartão aqui e vou colocar aqui o shipping cost average, que é a nossa medida, tá? Então a gente vê que ele está dando 127,51. Então o nosso preço médio ali daquele cálculo feito, ele é 127,51. Caso eu criasse um cartão aqui e colocasse apenas o shipping cost aqui e colocasse aqui a média, a gente vê que o valor é diferente, porque aqui ele está fazendo aquela multiplicação e aqui ele está pegando só a coluna e fazendo a média. A mesma coisa seria se eu viesse aqui e vamos criar mais novas duas medidas. Vamos colocar aqui shipping cost mínimo, beleza. Vamos colocar aqui, ó. A gente sabe que a gente é o mínimo aqui a gente pode colocar ali a mesma coisa que é só um negócio, e a gente pode utilizar um min x. A gente pode colocar aqui orders, beleza, e a gente pode colocar aqui a mesma coisa, quantity versus shipping cost. Shipping cost, beleza. E a gente vai fazer a mesma coisa para o máximo, shipping
post max. A gente vai pegar aqui, max x, então é max com x no final. A gente vai colocar aqui orders e a gente vai colocar aqui a mesma coisa, quantity versus shipping cost. E beleza. Vamos voltar aqui para nossa parte de visualização e vamos criar mais dois cartões. Um aqui para o nosso shipping cost. Vamos fazer aqui do máximo primeiro, tá? Average, max. Beleza, aqui dá pra gente 11,25, tá? E caso a gente coloque aqui shipping cost, deixa eu só colocar aqui shipping cost e pegar aqui e colocar o valor máximo. Ele tornaria 933. Então a gente viu que a gente aqui teve 11,25 mil e aqui 933. Então, mesma coisa que das outras colunas ali. Ele vai pegar o máximo, primeiro ele vai multiplicar, fazer aquela multiplicação que é a expressão que a gente colocou, e depois ele vai pegar o valor máximo daquela coluna que teria teoricamente sido criada, tá? E a mesma coisa caso a gente fizesse pelo mínimo aqui, a gente tem um shipping cost aqui, provavelmente esse daqui é o mínimo. A gente teria aqui 1,01. E aqui a mesma coisa, vamos ver aqui. Provavelmente aqui não vai dar muito diferente, tá? Quando a gente vê pelo mínimo. Mas aqui, mínimo 1, tá? Então aqui seria a mesma coisa. Ele ia pegar ali o valor, fazer a multiplicação e depois pegar o valor mínimo ali quando a gente tivesse o resultado daquela coluna. Bom, eu acredito que seja por isso, que seja isso, tá? Então, para a gente fazer esse tipo de quando a gente quer, em vez de criar, é muito importante saber essas fórmulas X para a gente conseguir fazer a maior quantidade de informações, trazer a maior quantidade de informações aqui utilizando o DAX, sem que seja preciso a gente criar novas colunas ali, fazer criação de novas informações. Como eu falei anteriormente, é praticamente a mesma coisa que as outras funções ali, a fórmula, né? A gente só precisa inserir o x no final, sempre colocando a tabela que a gente quer fazer fazer aquele cálculo, né? Após disso, colocar o vírgula, colocar a expressão ali, que no caso aqui a gente utilizou o orders versus a shipping cost. E ele vai retornar aqui para a gente fazendo sempre a expressão. Depois do que ele faz toda a expressão, ele traz o resultado final para a gente, tá? Bom, espero que você tenha conseguido entender. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. No meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira me mandar alguma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.